Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar em um texto de Marcos, capítulo 10. Vamos ver do versículo 35 até o versículo 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma observação interessante aqui no texto, que pode nos confundir um pouco, é que Tiago e João aqui eram irmãos. Ou seja, esse João aqui, sim, é o apóstolo que depois escreveu o Evangelho, depois escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também Apocalipse. Mas esse Tiago aqui não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago que está na Bíblia. Aquela carta que está na Bíblia foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Aqui era Tiago, irmão de João. Veremos então 3 verdades nesse texto. A primeira, a cegueira do orgulho. A segunda, o paradoxo da grandeza. E o terceiro, o exemplo a ser seguido. Nós vemos a cegueira do orgulho nos versículos 35 até o versículo 41. E o termo-chave é quando eles dizem: podemos, sim, podemos beber esse cálice, podemos participar desse batismo. E eles não sabiam o que eles estavam falando. Quando eles pedem para se assentarem ao lado de Cristo, nós devemos logo nos perguntar: que tipo de pedido é esse? Que pedido estranho é pedir para sentar à direita, à esquerda de Jesus? O que estava acontecendo? Na verdade, Marcos, no seu evangelho, já havia dito que Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém. E na mentalidade de muitos, inclusive dos discípulos, era que Jesus estava indo para Jerusalém para libertar o povo politicamente e militarmente. Que Jesus iria agora estabelecer então o seu reinado como o Messias. Que de fato a Bíblia aponta que isso vai acontecer. E eles pensavam que iria acontecer naquele período. E Jesus tinha acabado de falar que ele iria morrer e ressuscitar, e eles não estavam entendendo direito o que ia acontecer. Eles pensavam que Jesus ia já reinar fisicamente, estabelecendo o seu reinado ali em Jerusalém. Eles pensavam que isso ia acontecer imediatamente. Por isso, no caminho para Jerusalém, eles pediram: Senhor, agora que tu estás indo reinar, então, por favor, nos coloque um à tua direita e outro à tua esquerda. Por que esse pedido? Bem, eles estavam cegos e eles estavam sendo orgulhosos. Eles não conseguiam enxergar a realidade espiritual nem os propósitos de Deus. E é isso que o orgulho que habita em cada um de nós faz conosco. Nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a nossa realidade e não conseguimos entender os propósitos de Deus. Ficamos cegos, assim como esses discípulos estavam cegos. Jesus falou para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Versículo 38, a primeira parte. O orgulho que faz o ser humano se iludir na sua incapacidade, como se fosse entendedor de todas as coisas. O orgulho faz com que nós pensemos que somos capazes das coisas, nos faz achar que nós somos conhecedores e que nós sabemos tudo aquilo que precisamos. E Jesus, de forma bem mansa, diz:
vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus aqui ele quer lembrar sobre o caminho do sofrimento. É por isso que posteriormente ele fala sobre o cálice e o batismo. Ele vai dizer: podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Jesus aqui ele está falando sobre o caminho do sofrimento. Na cultura hebraica, o cálice significa o comprometimento com o que será feito, seja algo bom ou seja algo ruim. E nós vemos aqui que no caso de Cristo é algo que vai trazer sofrimento, é algo humanamente ruim. O próprio Cristo, ele falou em Mateus 26:39, na sua oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ora, se o próprio Cristo pediu que esse cálice fosse afastado, será que um ser humano pecador comum poderia suportar esse cálice? Creio que não. Por isso ele perguntou: vocês são capazes de tomar esse cálice e participar do batismo? E eles, mais uma vez, foram ignorantes e disseram: sim, podemos. Quando Jesus fala sobre beber o cálice, quando ele fala sobre ser batizado, ele não está falando do batismo que nós praticamos hoje. Ele está usando ali recursos para trazer a ideia do sofrimento. Então, beber o cálice significava um compromisso ativo. Ou seja, eu estou me comprometendo, eu estou assinando um contrato de sofrimento. Eu quero sofrer, eu escolho sofrer. Por outro lado, o batismo, o significado que ele está trazendo aqui, é como se eu estivesse sofrendo já. Eu já estou trazendo o sofrimento sobre mim por causa da decisão que eu tomei. Ou seja, a decisão que eu fiz me trouxe agora esse batismo de sofrimento, onde eu estou imerso. Então, eles não sabiam o que eles estavam pedindo, porque o caminho para a glória é um caminho de sofrimento. Cristo primeiro foi humilhado, ele sofreu para depois ser exaltado por Deus Pai. E da mesma forma nós, que temos a promessa de glória, quando nós queremos a glória, nós devemos entender que nosso caminho é um caminho de sofrimento. O próprio Cristo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Talvez ironicamente aqui apareça a resposta de Jesus no versículo 39, a segunda parte, quando ele diz: vocês beberão cálice e serão batizados. Porque na verdade Tiago, ele foi o primeiro a sofrer, ele foi o primeiro apóstolo a ser assassinado por amor a Cristo. Isso está em Atos 12, de 1 a 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Segunda verdade, o paradoxo da grandeza. Nós vemos do versículo 42 até o versículo 44. E o termo-chave aqui é: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Jesus os chamou. Isso é muito belo, porque aqui nós percebemos a paciência, o amor com que Jesus trata. Os outros discípulos ficaram com certeza indignados, o texto mostra isso. Provavelmente nós ficaríamos muito chateados com esse tipo de pergunta feita a Jesus. Mas Jesus, ele os chama e começa a falar com eles, demonstrando paciência, amor, não querendo expô-los na frente de todos. Qual seria a nossa reação diante disso? Muito provavelmente diferente de Jesus. Muito provavelmente nós iríamos nos irar contra o orgulho deles, mas contra eles sendo orgulhosos. E iríamos não só querer tratar o problema, mas vê-los como problema, como muitas vezes nós fazemos. Nós temos dificuldade de, no meio de uma discussão, conseguir olhar o problema e o pecado e odiar o pecado somente. Muitas vezes nós acabamos odiando outra pessoa, tendo raiva da outra pessoa, tendo raiva não só da ofensa, mas do ofensor também. E Jesus os chamou e tratou o orgulho deles, o problema deles. Jesus, como um mestre didático, muito sábio na forma de ensinar, ele faz comparações e ensina por meio de exemplos. As pessoas importantes exercem poder. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. C.J. Mahaney disse o seguinte: Jesus não critica ou proíbe categoricamente o desejo e a ambição de ser grande. Em vez disso,
ele redireciona esta ambição, confere-lhe uma nova definição e a purifica. Em outras palavras, Jesus ele não está condenando o que eles querem se tornar, eles querem ser grandes. Jesus não condena isso. Jesus condena a forma pela qual eles querem se tornar grandes. Eles querem exercer poder e autoridade e confundem isso com grandeza. Mas Jesus diz que a verdadeira grandeza é servir aos outros, que a verdadeira grandeza é eu me colocar em posição de realmente escravo de todos. E Jesus então não condena a grandeza, mas ele coloca na direção correta, que não é exercer autoridade, mas é se submeter em serviço a todas as pessoas. É como ele mesmo disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está estabelecendo, sim, um novo padrão. Antigamente era o padrão olho por olho, dente por dente. Depois era o padrão ame o outro como você se ama. E agora o padrão é ame o outro como eu os amei. Um padrão cada vez mais elevado. Vejam, não é apenas amar, é amar como ele amou. E como que ele amou? No versículo seguinte nós vemos a resposta. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui temos o terceiro princípio, que é o exemplo a ser seguido. C.J. Mahaney também diz: na humildade verdadeira, o serviço que prestamos aos outros é tanto um efeito do sacrifício de Jesus quanto a evidência dele. Só o seu sacrifício possibilita que alcancemos e experimentemos a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Irmãos, o sacrifício de Cristo deve nos constranger a nós querermos servir uns aos outros, como ele nos serviu. Somente alguém que experimenta o constrangimento, a alegria, o mistério de não conseguir compreender como um justo morre pelos injustos, o constrangimento que nos leva a querer retribuir de alguma forma, a querer agradá-lo. Claro, não seremos capazes de retribuir, mas nós devemos ser gratos e de alguma forma agradecer por meio de obras, e essas obras devem incluir o serviço. O serviço é tanto uma consequência do fato de Cristo ter morrido por nós, como também uma evidência de que verdadeiramente nós somos filhos dele. Mas o desafio de servir é um desafio enorme. Não é uma tarefa simples. O padrão que Deus exige de nós é muito alto. Alguns desafios. 1 Pedro 4,8 diz: amem-se sinceramente uns aos outros, sem falsidade. Não deve existir essa ideia de vou perdoar, mas só porque Jesus manda. O padrão de Deus é você deve fazer as coisas querendo. Mateus 6, 3-4 diz: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É o caminho contrário daquilo que é natural para nós. Aquilo que nós fazemos de ruim, nós queremos encobrir. E aquilo que nós fazemos de bom, nós queremos que todos saibam. E o caminho bíblico é contrário. Nós devemos confessar os nossos pecados, expor aquilo que fazemos de ruim, e nós devemos fazer caridade em segredo. Ou seja, sempre que possível, que nós formos ajudar alguém, devemos deixar isso em secreto. Devemos fazer isso para apenas aquela pessoa saber, ou talvez nem mesmo aquela pessoa saber, se possível, porque Deus vai nos recompensar em secreto. Lucas 14, 13-14 diz: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Nós devemos fazer o bem àqueles que não têm como nos retribuir. Mateus 5, 38 e 39. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Quando alguém nos ofende,
nós temos a sensação de que essa pessoa nos deve algo. Mas Cristo mostra que, na verdade, por mais que alguém nos ofenda, nós que devemos algo a essa pessoa e nós devemos o nosso serviço. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Muitas vezes é mais fácil nós nos compadecermos daqueles que sofrem do que nós nos alegrarmos com quem se alegra, porque muitas vezes a cobiça está presente, muitas vezes a inveja está no nosso coração e nós olhamos o sucesso de outra pessoa e muitas vezes somos tentados a pensar como seria bom eu estar lá e não ele, ou como seria bom simplesmente eu chegar onde ele chegou. Poxa, por que eu ainda não cheguei? Mas a palavra coloca nosso serviço, nós estarmos presentes. A pessoa está chorando, eu estou ao lado dela. A pessoa está alegre, eu estou me alegrando sinceramente junto com ela. 1 Coríntios 10, versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Naturalmente, nós somos individualistas. Naturalmente, nós somos egoístas e olhamos apenas para nós mesmos, nossa cultura, nosso jeito. Nós queremos controlar as coisas. Nós não queremos investir tempo nos outros. Minha agenda está ocupada. Muitas vezes é essa a desculpa. E às vezes a agenda está ocupada com coisas desnecessárias, coisas que nós poderíamos abrir mão para servir melhor aos outros. Não queremos investir dinheiro nos outros. Meu dinheiro é meu. Não queremos nos envolver nos problemas dos outros. Já bastam os problemas que eu tenho. E vários outros desafios que nós temos em servir ao próximo. Mas a palavra diz: quem quer ser grande, que seja servo, não só de um ou de outros, mas de todos. Para sermos grandes aos olhos de Deus, precisamos realmente abrir mão de muita coisa que nós queremos em prol do serviço ao reino de Deus. Para sermos grandes aos olhos de Deus, é necessário que sejamos servos de todos. Que Deus nos abençoe e nos capacite a cumprirmos a sua palavra.